Paz do Senhor, acompanhante do canal Fernando Souza. Quem fala aqui é o nosso irmão Jean, cumprimento dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu vou estar aqui agora dentro da palavra de Deus, no quadro do canal Pão da Vida. E os irmãos meditam e a gente medita que seja feita a vontade de Deus. Se você tem na Bíblia ou não, pode ficar tranquilo, vou ler aqui devagar. E a gente não vai demorar muito aqui, depois você pode ler você mesmo. Aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23, que tem sobre dito: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando do se o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Façamos uma constante oração para Deus falar conosco. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a Tua palavra, apresenta ao Senhor, peço para que o Senhor venha, meu Pai, aleluia, nos alimentar conforme a Tua vontade, de forma que não seja eu, mas Teu Espírito Santo, operando neste lugar. Confirme, Deus, a bênção e a vitória em nossas vidas, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Você agora não precisa se preocupar tanto. Eu não vou pretender, eu pretendo aqui não demorar tanto na leitura aqui também. Já lemos, mas na meditação da palavra. Aqui vai dizer então que Jesus apazigua a tempestade. Jesus, mais uma vez com seus discípulos, ele entrando no barco, os seus discípulos o seguiam. E isso aqui já é algo muito interessante, porque os discípulos seguiam Jesus e Jesus estava entrando no barco. E o barco nós sabemos que tem muito significado e muita simbologia, muita equivalência com a nossa própria vida. Aonde as ondas, aonde o temporal é as situações que se encontram a nossa vida, sendo a vida o nosso barco. E Jesus, ele entrou no barco e os discípulos o seguiram. E os discípulos o seguiram de uma forma que eles estavam dizendo, em outras palavras, que estavam prestes a viver a vida, independente das situações que eles encontrariam. Ou seja, se você coloca talvez algum emprego, alguma coisa, e você pensa: não, eu vou fazer isso, independente de acontecer alguma coisa, alguma adversidade, eu vou permanecer ali. Eu estou ciente. Esta é a palavra que os discípulos talvez deixaram ali quando entraram com Jesus. Porque Jesus entrou no barco. E Jesus não disse que ia ser uma viagem nem tranquila. E também Jesus não disse que ia ser uma viagem de pavor ou temor. Mas Jesus estava no barco. Ou seja, não tinha a garantia de como seria, mas tinha a garantia que tinha Jesus. E mesmo assim os discípulos entraram. Ou seja, eles tinham o entendimento que não seria da maneira talvez que eles queriam. Eles poderiam esperar uma coisa, mas poderia acontecer outra. Isso não é diferente na minha e na sua vida. Você pode esperar uma coisa e pode acontecer outra, da maneira que você muitas vezes não esperava. Mesmo você estando no mesmo caminho que o meu. O céu, salvação, independente da sua denominação. Você pode estar vivendo, aleluia, graças a Deus, uma vida de santidade. Mas isso não significa que você vai colher totalmente. Primeiro, que a gente não consegue produzir o tanto que a gente poderia. Segundo, porque a garantia é o nosso Senhor Jesus Cristo. O resto pode acontecer. O resto pode você passar pelas situações. Mas a garantia é que Jesus está no barco. Isso os discípulos não teriam nenhuma dúvida. Jesus estava no barco. E se eles não deveriam ter nenhuma dúvida que Jesus estava no barco, da mesma forma eles não deveriam ter dúvida que Jesus poderia operar naquela situação. Ou seja, se você tem a certeza na sua vida que Jesus está com você, você não pode ter dúvida que Jesus pode operar na sua vida. Se eu tenho a convicção que Jesus está comigo, eu não posso ter dúvida que Jesus, ele vai operar em mim, ele pode fazer alguma coisa, ele pode fazer o impossível, ele pode fazer aquilo que eu espero. Porque se ele está em mim, então ele pode operar, não somente por mim, mas para o próprio nome do Senhor ser glorificado. Ou seja, não é Jesus de uma forma
paralisada. Não, não é uma figura que está paralisada. É um Jesus que está ativo. Por mais que Jesus estava dormindo, significa que Jesus estava ali. Ele poderia fazer alguma coisa, independente se ele estava dormindo ou não. Ele estava dormindo, mas depois ele disse para os homens de pouca fé. Aqui não vai dizer isto, se não me engano, porque aqui é em Mateus, mas isto vai também ser explanado em outro evangelho, que Jesus repreendeu eles dizendo homens de pouca fé. Ou seja, independente de como estava Jesus, conversando ou não, a presença estava muito agravada ou não, Jesus estava ativo ou não, da forma física, não interessava. Agora, se Jesus já estava ali, já era o suficiente. Ou seja, independente se Jesus estava dormindo ou não, Jesus ele poderia operar da mesma forma. E o que operava? Era o físico de Jesus? Não era. Era o Espírito que Jesus tinha, que era o Espírito Santo. Então, o que opera em nossa vida? Não é o físico de Jesus. Ou seja, muito cuidado, você que pensa talvez que Jesus é algo que você vai ter somente em alguns momentos da sua vida, ter somente quando você vai na sua igreja, ter somente quando você vai orar. Na verdade, Jesus ele está para ser ativo na sua vida a qualquer momento, até porque a gente não sabe o mal que pode acontecer. A gente não espera o mal, ele pode acontecer a qualquer momento, mas é em qualquer momento que Jesus está conosco também, se você aceitou Jesus em seu coração. Então não há o que você temer aparentemente, porque a gente teme. Os discípulos sabiam que iriam no barco, poderia haver situações, mesmo assim eles temeram, tiveram medo. Agora, o que você não pode é tratar Jesus como se fosse algo limitado a tempo ou limitado à situação. Ou seja, se eu estou numa época difícil da minha vida, parece que Jesus foge. Ou se eu estou numa época difícil da minha vida, parece que Jesus é aquele amigo interesseiro que acabou por aqui. Não. Jesus, por mais que ele talvez não se revele, seja talvez mandando alguma chuva de alguma coisa, ou fazendo alguma coisa flutuar, não estou isso querendo dizer. Agora, ele pode se revelar. Por mais que ele não falou nada até agora, ele pode se revelar se você clamar a ele. Você pode agora talvez não estar sentindo nada, mas a situação pode vir, você clamar ao Senhor e ele se revelar de alguma forma. Ou seja, por mais que você não veja Jesus, ele está ativo na sua vida. Então o que falta é você e eu deixar Jesus ativo em nossa vida. Não ter ele dormindo, não ter ele como algo que a gente vá se esquecer ou pensar talvez que está calado, que está, graças a Deus, seja morto ou seja monótono, estagnado em alguma situação. Não. Deus ele é onipresente e você precisa confiar na onipresença de Deus. Deus ele é onisciente. Você precisa confiar na onisciência de Deus. E Deus ele é onipotente. Você precisa confiar na onipotência do Senhor Jesus Cristo. Que é aí que vai ser o consolo e, na verdade, vai ser o significado da sua viagem na sua vida. Se não tem Jesus, não adianta. Então, só isso eu quero deixar aqui, que você fique interessado em saber como está Jesus na sua vida, como você tem tratado o Senhor, se é um Senhor de momentos ou é um Senhor que você pode confiar a qualquer momento, se é um Senhor que você talvez hoje está desinteressado, mas quando chegar a dificuldade amanhã você vai querer ir até os pés do Senhor preocupado, ou seja, isso não pode existir. Quanto antes melhor. Aleluia, graças a Deus, quanto antes melhor para você aceitar o Senhor, para você ir ter um propósito, uma vida com o Senhor. Por mais que os discípulos não tiveram fé, eles estavam no mesmo barco, Jesus estava no barco com eles. Então o que você precisa é que Jesus esteja no seu barco. E aí você não vai ter tanta dificuldade, aparentemente, para buscar o Senhor, porque eles sabiam onde estava o Senhor. Mas o Senhor agora não tem que estar em uma parte do barco, não. Jesus tem que ser o centro, ou seja, aonde eu estiver, se o barco sou eu, se a vida, o barco é minha, eles têm que estar no centro, porque a palavra do Senhor diz que devemos amar o Senhor sobre todas as coisas, semelhantemente amar o próximo como a ti mesmo, mas amar o Senhor sobre todas as coisas.
Que Deus te abençoe, fica essa palavra, você aí, faça o apelo, faça a chamada, faça o convite. Você que ainda não tem Jesus no seu barco, você que ainda não tem essa comunhão com o Senhor, talvez você respeita, talvez você vai na igreja de vez em quando, mas eu quero agora fazer essa observação para que você tenha uma comunhão com o Senhor. Isso é muito diferente. E Deus, Ele não vai estar querendo buscar pessoas que outrora fizeram alguma coisa, que outrora se mostraram interessados. Deus estará buscando aqueles que têm relacionamento com Ele. Da mesma forma, graças a Deus, que muitas vezes temos um familiar, moramos talvez com alguma família, e a gente tem um relacionamento com esta pessoa, é um amor, por mais que esteja longe, ou por mais que talvez um dia você não conseguiu dar total atenção, você ainda tem um compromisso com esta pessoa. Da mesma forma, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é existente, só que basta nós estarmos fazendo Jesus existente em nossas vidas, que isto sim é o que muda a situação do nosso barco. Deus te abençoe, não vou demorar mais, até porque eu já falei demais pelo tempo que eu falei, que ia ficar aqui, disse que não pretendia demorar muito. Você que está aí, ore comigo agora, para que a gente encerre aqui, mais ainda abençoados com Deus. Glorioso Deus eterno, soberano Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso. Meu Pai, reconheça minhas falhas e meus pecados, sabendo que, aleluia, sou totalmente dependente de Ti, meu Pai. E creio que esta pessoa também se coloca nessa situação. Peço para que o Senhor venha abençoar ela, guardar e livrar ela de todo mal, guardar nossas vidas, meu Pai, e confirmar a bênção e vitória, transformando-nos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, do crescimento espiritual. Abençoa esta vida e peço para que esta palavra, meu Pai, seja ainda mais reveladora, meu Deus maravilhoso, mais consoladora, e venha abençoar ainda mais esta pessoa, não ali, graças a Deus, limitado naquilo que falei aqui, mas de forma que Teu Espírito Santo venha testificar, venha abençoar e venha ainda mais falar no coração desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, curta, compartilhe, comente, divulgue o nosso canal e continue nos abençoando, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja no seu barco como alguém de comunhão com você. Amém. Aqui quem cumprimenta nosso irmão Jean e também é quem se despede. Deus te abençoe. A paz de Jesus.